Olá, eu sou o professor Marco Antônio e sou responsável pela oficina Alfabetização Visual por meio de smartphones. E essa é a nossa aula de número 1. O intuito dessa aula vai ser apresentar a você os objetivos da oficina, os conteúdos e também como eles se encontram organizados a partir de um cronograma, ok? Vamos nessa. Primeiramente, qual que é o objetivo da nossa oficina? Então, o objetivo da oficina é desenvolver algumas habilidades como compreender os elementos que compõem uma imagem e como tais elementos podem interferir na nossa interpretação, e também reconhecer e aplicar os elementos da linguagem visual na produção e na leitura de imagens, por intermédio do celular, ou seja, por intermédio do smartphone. O nosso cronograma está organizado em 20 aulas, duração média, né, de 30 minutos cada, uma duração média. E em todas as aulas, ou melhor, em boa parte das aulas, existe uma preocupação de conciliação entre teoria e técnica, ou melhor, teoria e prática, ok? Então, sendo assim, as nossas aulas, elas estão norteadas a partir de uma tríade fundamentada nas ideias de Ana May Barbosa, onde ela propõe a fruição estética, ou seja, a apresentação de imagens, a apresentação de trabalhos de profissionais da área, neste caso da fotografia, a contextualização e também a sugestão de trabalhos práticos, ok? Então, em algumas das aulas, eu sugiro algumas possibilidades, né, de aplicação das teorias, das técnicas mencionadas durante as aulas, para que o conhecimento seja de fato concretizado, ok? Avançando, aqui nós temos então o nosso cronograma. Então, como ele está organizado? Então, hoje é a nossa aula de apresentação. A aula 2, eu destaco os elementos da linguagem visual. Então, nessa aula, nós vamos discutir a respeito sobre os elementos que compõem uma imagem, como ponto, linha, cor, forma, textura, direção, movimento, tá? Então, elementos que, a partir do conhecimento deles, a gente consegue pensar tanto a produção quanto também a leitura da imagem, ou seja, a gente consegue entender de uma forma crítica quais valores, quais qualidades aquela imagem quer despertar em nós, que tipo de sensação ela quer despertar em nós. Na aula 3, eu destaco algumas possibilidades de leitura de imagem, tá? Como assim possibilidade de leitura de imagem? Na verdade, nós temos diferentes teóricos, né, vários especialistas que se debruçaram sobre esse tema, tá? E neste caso aqui eu vou estar fundamentado principalmente nas ideias de Cristina Costa, que é uma professora e pesquisadora da USP, onde ela sugere algumas possibilidades de você pensar a imagem a partir do seu tema e a partir dos elementos que a configuram, tá? Ou seja, a configuração, a forma de apresentação da obra para o seu público, ela tem uma interferência na carga de significado que ela quer transmitir, tá? Então, nessa aula a gente faz um debate, nós faremos uma conversa sobre essas possibilidades de leitura. Na aula 4, nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da fotografia, tá? Por que conversar um pouquinho sobre a história da fotografia? Porque a fotografia ela pode ser entendida como um divisor de águas, né? Ou seja, um divisor entre a produção de imagens manuais e a produção de imagens técnicas, ou seja, a produção de imagens a partir dos aparelhos. E já que a câmera fotográfica se encontra hoje inserida, né, como sendo uma parte do nosso smartphone, é necessário que a gente pense um pouquinho sobre como que a fotografia surgiu e como que a sua prática foi sendo incorporada, né, pela sociedade. Tanto é que essa reflexão, ela é estendida também para a aula 5, onde a gente vai conversar sobre a fotografia e o entretenimento. Mais especificamente, nós vamos destacar as relações ou a popularização da fotografia com o turismo, tá? Na aula de número 6, nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de câmera. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as câmeras, né, propriamente fotográficas, como as compactas, as câmeras zoom, as câmeras mirrorless, as câmeras DSLR e também os smartphones, de modo que a gente possa elucidar algumas informações de acordo com as necessidades de você que está interessado em fazer o curso. A aula 7, nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos básicos da fotografia, e neste caso, nós vamos destacar a fotometria. O que é a fotometria? Primeiramente, a palavra fotografia significa a escrita pela luz.
Então, uma imagem interessante, uma imagem para ela ter qualidade, ou até mesmo para acentuar determinados tipos de informação, né, seja o volume ou a textura até mesmo do objeto que você está fotografando, é preciso de uma luz, e uma luz, inclusive, que tenha sido pensada, uma luz intencional, tá? E neste caso aqui, a fotometria, ela age como se fosse a medição da luz, ou seja, ela vai servir de fundamento básico para que a gente possa obter uma imagem de acordo com a nossa necessidade, tá? Na aula 8, nós vamos falar sobre os fundamentos básicos da produção fotográfica, destacando um componente denominado diafragma. O diafragma, ele é um componente responsável por determinar a quantidade de luz que vai entrar que vai passar pela lente e vai atingir o sensor digital na hora de produção e captura de uma imagem. Do mesmo modo, na aula 9, nós vamos conversar sobre o obturador, né? O obturador, ele é um outro componente que pertence à câmera do nosso aparelho de fotografia, só que diferente do diafragma, ele é responsável por controlar o tempo em que o sensor vai receber luz, ou seja, o tempo que o sensor vai receber informações. E a gente vai perceber que não é apenas receber a informação de luz, mas que o uso criativo, tanto do obturador como do diafragma, pode agregar diferentes tipos de efeito na minha fotografia, tá? Então, a gente vai estar conversando sobre isso e também falando sobre essas possibilidades e também dando algumas dicas, tá bom? E depois, na aula de número 10, a gente vai falar um pouquinho sobre o ISO. Tanto é que, quando a gente fala de fotografia, é comum você fazer pesquisas na internet e você, com certeza, vai ouvir falar de uma tríade fotográfica. E essa tríade é composta pela combinação da abertura do diafragma, da velocidade de obturação e da sensibilidade do ISO. Então, o que é essa sensibilidade do ISO? O ISO, eu costumo falar que é uma herança da fotografia de filme, né, da fotografia analógica, da fotografia tradicional, em que, para fotografar em determinadas condições de luz, você utilizava filmes com diferentes tipos de sensibilidade à luz. Então, se o ambiente era muito iluminado, você utilizava uma sensibilidade menor. Se o ambiente era pouco iluminado, você utilizava um filme com uma sensibilidade maior. Então, esse ISO, ele serve para que a gente possa obter uma imagem com as qualidades que a gente almeja, tá? Então, não vou me aprofundar aqui, mas já estou destacando que na aula 10 a gente vai estar falando sobre o ISO, então a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre ele, ressaltando as suas qualidades e também algumas desvantagens quando a gente usa ele de maneira inadequada, ok? Depois, na aula 11, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros fundamentos básicos da fotografia, neste caso, o balanço de branco, tá, representado pela sigla WB, e a compensação de exposição, representado pela sigla EV. Tá? O EV, na verdade, ele atua principalmente em aparelhos no modo automático, e como um ajuste, né, da quantidade de luz que vai entrar pela nossa câmera para formar uma imagem, tá? E o balanço de branco, ele serve para que a gente possa informar para a câmera, tá? Normalmente isso vai estar no modo automático do seu aparelho de fotografia, tá? Mas, entretanto, é importante que a gente saia desse modo automático para que a gente possa utilizar o nosso aparelho de uma forma efetiva, tanto para produzir imagens, porque se a gente produz imagens de forma criativa, o nosso repertório imagético também melhora e a gente consegue fazer uma leitura mais eficiente também das imagens que nos são apresentadas constantemente, principalmente a partir das redes sociais. E neste caso, o balanço de branco, eu consigo informar para a câmera qual é a minha condição de luz do ambiente. É uma luz do sol? É um ambiente que está sendo iluminado com uma lâmpada de tungstênio? É um ambiente que está sendo iluminado com uma lâmpada fluorescente? Ou seja, cada tipo de iluminação tem uma intensidade de luz diferente, uma qualidade de luz diferente. Então, logo, eu sabendo utilizar o balanço de branco, eu consigo criar efeitos, né, criar climas interessantes para a minha imagem. Na aula 12, aproveitando então que a gente vai estar falando sobre essa questão do controle da luz a partir da compensação de exposição e do balanço de branco, na aula 12 a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação. Nessa aula, inclusive, a gente vai conversar um pouquinho sobre as aplicações dela na fotografia de retrato. Na aula de número 13, nós vamos falar, tanto na aula de número 13 como na aula de número 14, a gente vai falar um pouquinho sobre composição fotográfica. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre a questão dos planos na fotografia, tá? Ou seja, o plano geral, um plano médio,
um plano de detalhe, ou seja, em outras palavras, a gente vai falar de enquadramentos da fotografia que tem o intuito de contextualizar, ou seja, ele é um plano que ele mostra a ação de um determinado assunto, tá? Ou seja, aquele assunto dialogando, né, interagindo com o ambiente onde ele está inserido, e também debatendo essa questão de enquadramentos, de planos, que enfatizam mais o campo das expressões, que é quando você chega mais próximo da pessoa para fotografar. Ou melhor, próximo de uma pessoa, próximo de um animal, próximo de um objeto, ou seja, quando você chega próximo para ressaltar determinados detalhes, tá bom? Além dos planos, a gente também vai conversar aqui um pouquinho sobre essa questão dos ângulos, tá? Na hora de se produzir uma fotografia. Então, a gente precisa levar em consideração que os ângulos, eles também interferem na nossa percepção. Por exemplo, quando a gente faz uma fotografia de cima para baixo, o assunto que a gente está fotografando, ele pode ter um aspecto um pouco, vamos assim dizer, de perigo, né? Ou seja, um aspecto um pouco mais frágil, tá? E quando você faz o contrário, de cima para baixo, você consegue dar para o objeto que você está fotografando, para o assunto que você está fotografando, um aspecto um pouco mais de imponência, né? Então, a fotografia, ela consegue construir informações a partir das escolhas que qualquer produtor de fotografia faz, tá bom? Depois da aula de número 15, nós vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de lentes e suas aplicações. Então, de mesmo modo que na composição fotográfica a gente direciona o olhar da pessoa que vai ver as nossas fotografias para assuntos que a gente quer destacar, a aplicação e o uso de determinados tipos de lentes, seja numa câmera fotográfica, seja também no seu celular, porque você já encontra esse tipo de acessório hoje no mercado para os smartphones, né? Eles também podem agregar determinadas qualidades ou até mesmo deformar o assunto que você está fotografando, tá? Então a gente vai estar conversando sobre isso na aula de número, na aula de número 15. Na aula de número 16, 17 e 18, eu selecionei alguns temas aqui para a gente pensar algumas possibilidades de aplicação da fotografia, tá bom? E principalmente associada a fotografias que constantemente são produzidas pelas pessoas e que, por vezes, são divulgadas e compartilhadas nas redes sociais. São elas fotografias de produto, tá? Fotografia de moda e fotografia de gastronomia, tá? Por que eu selecionei elas? Porque é comum você encontrar, por exemplo, quando a gente fala da fotografia de produto, né, veiculada à publicidade, um número crescente de anunciantes na internet e de pessoas, né, em grupos como feiras do rolo e tudo mais, querendo trocar ou vender um determinado tipo de mercadoria. Mas, entretanto, quando você olha as imagens produzidas por essas pessoas, às vezes são imagens um pouco que, ao invés de agregar valor para a mercadoria, ela acaba, na verdade, criando um aspecto bastante depreciativo. Então, na fotografia de produto, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre possibilidades de leitura e de produção desse tipo de imagem, desse segmento de imagem, tá bom? Depois, então, na aula de número 18, desculpa, na aula de número 17, nós vamos falar um pouquinho sobre a fotografia de gastronomia. Então, mais uma vez, a gente observa que muitas pessoas postam, né, fotografias de seus pratos de comida ou anunciam até mesmo o alimento que costumam comercializar, tá? Então, na fotografia de gastronomia, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas estratégias compositivas que podem agregar valor para o produto que está anunciado e também para despertar em nós uma consciência crítica de que aquilo que está sendo anunciado nem sempre é o que vai ser consumido por você quando você solicita aquele produto, aquela mercadoria, aquele alimento, tá? Por quê? Porque a gente sabe que na fotografia, principalmente vinculada à publicidade e à propaganda, essa imagem, ela é produzida, né? Produzida de que maneira? Ela é fabricada para despertar em nós um determinado tipo de sentimento, um determinado tipo de sensação, tá? Que às vezes ela não possui, tá? Então eu vou estar até utilizando alguns vídeos que mostram o preparo de alguns alimentos para serem fotografados. Na aula de número 18, a gente vai conversar um pouquinho sobre a fotografia de moda, tá? Então, constantemente as pessoas estão produzindo fotografias, seja uma selfie, seja fotografia com os amigos, né? E publicando nas redes sociais. Só que, entretanto, muitas imagens, às vezes, pelo descuido, às vezes, da postura da modelo ou da própria pessoa que está fazendo o seu autorretrato,
ela acaba criando também uma imagem um pouco interessante. Então, a gente vai estar conversando sobre alguns segmentos da fotografia de moda e destacando também algumas possibilidades compositivas em relação à direção de modelos, ou seja, como se comportar numa foto, ok? Na aula de número 19, nós vamos conversar um pouquinho mais especificamente sobre a fotografia de celular, ou seja, sobre a mobigrafia. Então, na aula de número 19, eu vou enfatizar, não assim, cara, de uma forma geral, obviamente, né, algumas potencialidades que você pode encontrar no seu aparelho celular para que você sair do modo automático e começar a produzir imagens de uma forma um pouco mais criativa, tá? Só que eu falo de um modo geral, por quê? Porque, querendo ou não, existe uma pequena alteração de um aparelho para outro, né, conforme o modelo, conforme marca. Então, já deixo aqui a minha sugestão. É importante que você pesquise um pouquinho sobre o tipo de, sobre as funções de câmera do seu aparelho, tá? Então, aconselho que você dê uma pesquisadinha no YouTube, né? Coloca lá funções da câmera do aparelho X, tá? Para ver se você encontra alguma coisa. Porque a nossa abordagem aqui ela vai ser um pouco mais generalista, né? Um pouco genérica até mesmo, tá? Mas ela serve de eu quero que ela sirva de pontapé inicial para que você se sinta encorajado a explorar um pouco mais o seu aparelho de fotografia, tá? E depois, na aula 20, a gente vai fazer o encerramento da nossa oficina, onde eu proponho algumas reflexões amparados principalmente no objetivo aqui da nossa oficina, que é despertar em você, instrumentalizá-lo, né, de uma forma crítica, a pensar a produção de imagens e também a ler e a interpretar uma imagem, ok? Vamos lá. Então, para início de conversa, algumas questões. Então, primeiramente, o que é uma alfabetização visual e por que o smartphone, tá? Então, do mesmo modo que a gente passa por um processo de alfabetização para a gente poder decodificar essa estrutura, né, que as palavras formam, é necessário que a gente também compreenda algumas estruturas que formam uma imagem, tá? Então, essa alfabetização visual nada mais é do que a gente ter uma instrumentalização para pensar e também para produzir imagens, tá? Por que eu inseri neste caso aqui o smartphone? Na verdade, eu coloquei smartphone exatamente pela polivalência que esse aparelho tem para nós nos dias de hoje, tá? Então, pelo smartphone você tem acesso a informações, você consegue realizar determinados tipos de tarefa, você consegue produzir vídeos, você consegue produzir imagens, tá? Então, embora eu fale bastante de fotografia, eu comente muito sobre fotografia ao longo de toda a oficina, o nosso smartphone é essa ferramenta que é capaz de produzir, então, imagens. Então, a fotografia, ela está presente nesse aparelho. Então, por isso que a gente vai falar de uma alfabetização visual por meio do smartphone, porque ele está na sua mão e você consegue produzir imagens com ele. Ou seja, ele cabe no seu bolso e você pode levar para onde você quiser, tá? De antemão, eu também quero propor para vocês, ou melhor, apresentar a vocês as principais fundamentações teóricas que vão nortear essa oficina, tá? Então, a primeira delas consiste numa obra da Cristina Costa, que é uma professora e pesquisadora da USP, tá? O nome da obra é Educação, Imagens e Mídias, e aqui a Cristina Costa faz uma reflexão muito interessante, onde ela coloca assim, que, por exemplo, diante do nosso processo de alfabetização, a palavra e a escrita, elas meio que se impuseram a nós, tá? Deixando então a imagem um pouco de lado. E, consequentemente, numa sociedade imagética como a nossa, é como se a imagem, tipo assim, muitas pessoas não se dessem conta da importância delas, por quê? Porque o fato do nosso desenvolvimento visual se desenvolver praticamente que natural, alimenta-se a falsa ideia de que para interpretar uma imagem, para compreender uma imagem ou para produzir uma imagem, não exigisse um conhecimento complexo, tá? Um conhecimento tal como o processo de alfabetização para a palavra e para a escrita exigiu, tá? Então, a gente vai estar fundamentado na Cristina Costa exatamente por conta dessa reflexão crítica em relação a esse hábito de não pensar a imagem numa sociedade como a nossa. Notem que a todo momento você vê uma imagem, né? Seja numa placa de sinalização, seja num outdoor, seja navegando nas redes sociais, né? Então, tudo, o caso dos emojis, por exemplo, né? Então, lembre-se que a gente tinha os hieroglifos, né, egípcios, por onde eles se comunicavam, e hoje praticamente a gente voltou nesse tempo, né, você utiliza emoji também para se comunicar. Além da Cristina Costa, a gente também vai refletir um pouquinho, né, sobre Walter Benjamin. Então,
nessa coleção, né, de obras escolhidas, Magia e Técnica, Arte e Política, ele tem um texto belíssimo, onde ele trata sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. O que ele discute aqui? Ele coloca que a produção artística ela começa a perder um pouco da sua aura. O que é essa perda da aura? Ele coloca que algumas produções artísticas, algumas obras de arte, elas têm esse status exatamente pelo fato de elas serem únicas, tá? Então, a fotografia permite a reprodução das imagens. Então, logo, todo esse aspecto praticamente sacro que essas obras de arte possuíam começa a se perder. E o Benjamin enxerga que essa reprodução da imagem é algo positivo, porque gera uma democratização do acesso a determinados tipos de conhecimento que uma grande parcela da população, no caso, seria privada, né? Então, é uma reflexão muito interessante que o Walter Benjamin faz e que casa perfeitamente também com algumas reflexões do Wilhelm Flusser. Tá? O Wilhelm Flusser foi um filósofo tcheco que inclusive já veio para o Brasil, colaborou com a fundação do Departamento de Comunicação da USP também, tá? E nessa obra, Filosofia da Caixa Preta, o Wilhelm Flusser, ele debate a necessidade de uma filosofia para pensar o aparelho de fotografia. O Flusser, ele morre ali logo no início dos anos 90, então ele não chegou a ver a câmera fotográfica incorporada a um telefone celular. Tanto que nessa obra, o Flusser fala, né, dessa aparente ingenuidade com que as pessoas tratam o aparelho de fotografia, e ele define aparelho nesse livro como um brinquedo. Então, hoje, observando o que um celular é para a grande maioria das pessoas, o Flusser, ele é muito atual, ou seja, o celular para muitas pessoas não passa de um brinquedo, só que nenhum brinquedo ele é ingênuo, tá? O brinquedo, ele também tem uma forte carga ideológica, tá? Que pode impor às pessoas determinados tipos de comportamento. É claro que quando eu falo do brinquedo, não estou querendo dizer assim que você agora não pode utilizar nenhum brinquedo ou presentear alguém com o brinquedo, mas é importante que a gente tenha consciência que o brinquedo ele também induz a determinados tipos de comportamento para as pessoas, tá? Isso está se alterando, mas lembrem-se que no passado existia brinquedos que eram destinados aos meninos e brinquedos que eram destinados às meninas. Então, isso já mostra o quanto o brinquedo ele não está ausente de uma carga ideológica, de uma intencionalidade, tá bom? Deste modo, então, a reflexão do Wilhelm Flusser, ele vai caminhar conosco nessa direção. Pensando, então, essa questão de refletir sobre a imagem, eu apresento a vocês essa obra Uma e Três Cadeiras, do artista norte-americano Joseph Cusseau, onde ele coloca que ele problematiza essa questão da imagem, né? Então, ele nos coloca uma cadeira, né? Claro que aqui no caso eu estou mostrando para vocês a imagem da obra, né? E então poderia até ser, né? Ao invés de ser uma e três cadeiras, ser uma e quatro cadeiras, né? Mas entretanto, vamos imaginar como se vocês estivessem diante da obra para a gente poder pensar da forma com a qual ele concebeu a obra, tá? Então neste caso ele coloca a imagem ele coloca o objeto cadeira, coloca o objeto cadeira interagindo aqui com a fotografia da cadeira e com a definição de cadeira do dicionário. Ou seja, ele está problematizando o real, a representação visual e a definição de cadeira a partir da escrita. Tá? Então, ou seja, são diferentes formas que nós temos de representar o mesmo objeto. Só que notem que nessa tentativa de comunicação, a imagem ela acaba sendo muito mais eficiente. Por quê? Porque uma pessoa que não compreende o idioma com o qual foi escrita a definição de cadeira, obviamente ele vai entender a imagem, né? Então, como diz um ditado popular, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, por conta disso, é necessário que nós pensemos sobre elas, analisemos elas de forma crítica e também tenhamos consciência na hora de produzir as nossas imagens, né? Para a gente poder pensar sobre tudo isso, eu já apresento que na nossa próxima aula a gente vai estar fundamentado principalmente nesse livro da designer Donis Dondes, onde ela reflete um pouquinho sobre alguns elementos que compõem uma imagem, como sendo ponto, linha, forma, cor, textura, entre outros elementos que a gente vai conversar e vai tentar analisar a partir de imagens, ok?
Então, um ponto importante que eu acho destacar para vocês é, já que o nosso curso ele vai falar sobre uma alfabetização visual por meio da fotografia, é importante que a gente tente então conciliar a teoria com a prática e para que isso se torne de uma forma, para que isso aconteça de uma forma um pouco mais eficiente, eu sugiro então eu lanço aqui um desafio, vamos assim dizer, de você produzir fotografias, tá? Então, para que a gente possa ter um olhar um pouco mais criativo, é importante que a gente crie também o hábito de fotografar, mas de fotografar com uma intencionalidade. Não é simplesmente você sair fotografando tudo que você está vendo pela frente, tá? Então, ao longo do nosso curso, a gente vai ver fotógrafos para nos inspirar, que alguns vão dizer, pense primeiro, fotografe depois. Situações em que é necessário você não fotografar. Então, neste caso aqui, eu estou simplesmente dando uma sugestão para você que tem um pouco de dificuldade, que quer fotografar, mas entretanto não sabe como e não sabe por onde começar. Então, neste caso, eu tenho uma lista, né, apresento a vocês uma lista de 20 fotografias que você pode compor, então, um portfólio. Então, uma foto de si mesmo, foto de algo verde, ou seja, são fotografias que elas exigem de você não uma qualidade técnica, mas uma possibilidade de interpretação. Então, como que você vai interpretar isso? Como que você vai se autorretratar na sua fotografia de si mesmo? Qual é esse objeto verde que você vai fotografar? Que criança? Uma comida, qual prato de comida? Um hábito bom, a sua cidade, algo azul, um pôr do sol, sua família ou outra família, os olhos, sorrisos, sapatos, algo vermelho, livros, um animal, mãos, algo doce, uma saudade, algo rosa, algo que você não consegue viver sem. Então, aqui eu tenho uma sugestão de fotografias que você pode produzir para compor o seu portfólio, para que sirva de pontapé inicial, para que você possa realizar fotografias e iniciar o nosso curso para amadurecer o seu olhar e também pensar as imagens de uma forma crítica. Não apenas para sair produzindo imagens por aí, mas para que você também tenha um repertório para analisá-las, ok? Então, convido você a assistindo aí as demais aulas. Um grande abraço e até mais.